Se você não tivesse medo de recomeçar, e se eu te disser que existe um caminho para você sair dessa dor e construir uma nova vida? Eu sou Adriana Gomes, psicóloga, especialista em transtornos de ansiedade e relacionamentos. E hoje nós vamos falar aqui no podcast Recomeços sobre como juntas nós vamos abordar o tema de como sair desses relacionamentos abusivos e reconstruir a sua autoestima. Então, as minhas convidadas de hoje é a Ana Maria Canebley, ela é apresentadora, comunicadora, digital influencer. Ela vai contar um pouquinho da história dela aqui para nós. E a Aline Zangotti, psicóloga, especialista em transtornos de déficit de atenção e hiperatividade e também de transtornos alimentares. Então, meninas, boa tarde. Boa tarde. Eu vou começar pedindo para vocês contarem um pouquinho, compartilhar um pouco da história pessoal de vocês, né? Sobre esses relacionamentos abusivos que vocês viveram. E para a gente poder bater esse papo juntas e até mostrar os passos a passos assim que nós conseguimos sair desses relacionamentos, que eu também sou uma pessoa que vivi isso. Então, Ana, você quer contar um pouquinho pra gente? Bom, vamos lá. Bom, primeiramente, queria agradecer esse convite maravilhoso aqui da Adriana, junto com a Aline também, profissionais incríveis. Já pedi desculpas porque eu levo um pouquinho tudo muito para o humor, porque depois que todos os nossos problemas passam, a gente faz piada. Mas quando a gente tá dentro, o negócio pega um pouquinho, né? E é um prazer, assim, poder contar um pouquinho do que eu vivi, do que eu não vivo mais e da transformação que principalmente a terapia trouxe para mim, porque eu sempre falo nas minhas redes sociais, né? Porque eu sou digital influencer, né? Então eu falo nas minhas redes sociais. Eu sempre falo, sempre trago, assim, a diferença que fez na minha vida. A terapia, depois que comecei a fazer os atendimentos, que ela é minha psicóloga maravilhosa, já dá os créditos. E o quão importante foi na minha vida o processo de terapia, né? Que foi logo que eu saí de um relacionamento abusivo, que quando a gente tá dentro, a gente não sabe que ele é abusivo. Só depois que a gente sai, que a gente vê que a gente não está tendo valor, a nossa autoestima está destruída, aonde a gente começa a ver que algo não está legal, que a gente tem um problema a ser resolvido, né? E aí a gente passa por um processo, né, de solitude para a gente buscar o que realmente a gente quer. Mas antes de contar um pouquinho da minha história, eu vou deixar a Aline também se apresentar e a gente vai rolando aqui no bate-papo, porque senão só eu falo nesse podcast. Muito obrigada pelo convite, Adriana, que é minha parceira de profissão, parceira de desafios, né? A gente faz muitas trocas e eu espero colaborar também, então, tanto com a minha experiência profissional, mas também de vida. Eu acredito que a maior parte das pessoas já vivenciou um relacionamento abusivo, tóxico, de controle e sequer nem percebeu, talvez já até saiu disso e ainda não tem consciência. A gente percebe que isso acontece em vários tipos de relação, não somente para um casal, e o quanto as pessoas têm dificuldade de perceber e ainda mais de sair disso. Exatamente. Até a gente estava conversando um pouco antes de começar, e exatamente sobre isso que a gente estava falando, né? Que às vezes, quando a gente fala relacionamento abusivo, a gente pensa só casais, Sim. né? Parceiros. Mas não, existe entre mães e filhos, pais e filhos, em relações de amizade, inclusive, de trabalho. Então, assim, a gente aqui vai abordar também como identificar alguns pontos para você perceber que isso pode ser uma relação abusiva. E muitas mulheres também pensam que relacionamentos abusivos são somente relacionamentos onde elas apanham, onde elas têm a violência. E muitas vezes a mulher fala assim, ó, mas ele é o tal meme, né? Mas ele não me bate, mas fala que você tá gorda. Mas ele não me bate, mas fala que você é muito velha. Mas ele não me bate, mas fala que você não serve pra nada. Mas ele não me bate, mas fala que você malemar serve para ser uma dona de casa. Então, é nessa pegada aí, assim, é o que eu falo, né? A minha linguagem popular. O buraco é mais embaixo. Sim. Até porque as pessoas também levam para um lado de que vai ser alguém ruim, uma pessoa ruim, de índole ruim, e não necessariamente. Muitas vezes pode ser uma pessoa muito boa, Muito boa. de família muito boa,
porém insegura. E ela traz esses comportamentos de manipulação e abuso para o relacionamento, para se sentir melhor. Sem dúvida. E são geralmente comportamentos muito sutis, né? Sim. A pessoa começa com, eu falo que as pessoas que têm esse comportamento, elas são muito sedutoras. Muito. Então elas começam te tratando super bem, né? Assim, são comportamentos indiretos. Então, por exemplo, a pessoa te leva no trabalho todo dia, não, vou te levar, vou te buscar. E isso, ao longo do tempo, vai se transformando num controle. Aí quando você fala, não, eu quero ter a minha autonomia, ir e vir, aí a pessoa, mas você não me ama mais. Então aí a pessoa começa a ter medo de falar o não. Sim. Né? E isso compromete muito a autoestima ao longo do tempo, né? A gente sabe disso, para quem já viveu relacionamentos abusivos. Então, são esses estalos que a gente precisa identificar e entender que não, isso não é porque ele me ama, é porque ele quer me controlar. Isso é bem diferente. Sim. Já trazendo um pouco da minha experiência, né, contando, o primeiro relacionamento, né, abusivo que eu vivenciei, eu era muito jovem. E até é interessante a gente olhar para isso. Normalmente, pensando em casais homens e mulheres, é muito comum o homem ser mais velho e a mulher mais jovem, justamente porque é mais fácil a manipulação, o controle. Porque você está naquele momento, você ainda está se tornando adulta, você desconhece muita coisa, principalmente sobre o que é relação. Sobre quais são os seus limites, o que você deseja, o que é certo, o que é errado para você. Então, é muito comum. Então, por exemplo, as formas sutis que você comentou, a gente pode pensar no cuidado, né? Então, eu vou te buscar, não precisa se preocupar. Que horário você sai? Eu me recordo muito de faculdade. Pode deixar, não, mas eu tenho transporte para retorno. Não, mas eu prefiro te buscar. Só que depois de um tempo, aquilo se torna uma culpa, uma cobrança, você não dá valor para o que eu te faço. Exatamente. E aí você se culpa, mas, nossa, é verdade, a pessoa faz isso por mim, eu preciso, né, retribuir, eu preciso idolatrar essa pessoa. Ou até um elogio. Você deveria colocar determinada roupa, você fica tão bem com aquela outra, mas a verdade é o controle de eu não quero que você vista isso. A curta, né? A roupa curta, exatamente. Né? Os detalhes muito sutis que a gente não percebe. Aí vamos para a parte mais de dependência. A gente escuta muito, você só tem isso porque eu te proporciono. Se não fosse eu, o que seria de você? Exatamente. E aí você começa a entrar nesse controle, nessa manipulação de que você não é autossuficiente, de que você não dá conta de nada. Então, eu preciso dessa pessoa, essa pessoa é fantástica na minha vida. O que eu faço sem ela? Exatamente. E a hora que você vai perceber, você já está vivendo a vida do outro. Eu acho que a Ana pode contar um pouquinho sobre isso, porque a gente acaba se despersonalizando, né? Totalmente. A gente começa a viver a vida do outro. Né, sim. Ana? Foi um pouco o que aconteceu com você, né? Um pouco. Foi o que a Aline trouxe, né? A gente não tá aqui para falar que pessoas são boas e pessoas são ruins. Mas pessoas machucadas machucam pessoas, né? E tantas vezes nós, nos nossos machucados, também ferimos o outro. A gente tá falando de relacionamentos abusivos, não falando de alguém, mas que às vezes nós mesmas, a gente precisa se cuidar, se curar para também não ferir a outra pessoa. Né? Porque exatamente, foi o que eu falei com a Adriana nas sessões, antes de eu conhecer, né? Porque eu tenho um relacionamento atual que é muito bom, né? Para quem me acompanha é muito bom. Mas assim, antes de ter esse relacionamento, eu quis fazer um processo de terapia, viver um processo. E o Rodrigo, né? Ele também quis viver isso. Para quê? Pra gente chegar num relacionamento curados. Para ninguém machucar ninguém. Porque é importante a gente fazer terapia não somente quando a gente vive um relacionamento abusivo, mas também, de fato, às vezes a gente pode estar sendo abusivo também com outra pessoa. Então, como eu sempre falo, façam terapia, né? E a despersonalização foi isso que aconteceu, né? Tive um relacionamento onde uma pessoa vinha com muitos traumas e terapia era besteira, né? Sendo assim, nem teve esse lance do cuidado. Já pulou. Entendeu? Isso, já pulou. E começa nisso. A pessoa vê que você
tem um brilhinho, né? Vê que você é inteligente, aí vem uma terceira pessoa de fora e elogia, nossa, sua mulher é porreta, hein? Nossa, sua mulher faz. Aí a pessoa vai, é verdade, a pessoa vai embora, você não acha que você engordou? Só colocando um exemplo que a gente conversou antes, Exato. né? Sobre isso, eu ouvi. As pessoas te elogiam, falam que você é tão bonita, que você é inteligente, que você é simpática, mas você não é tudo isso. Ai, nem se Exato. acostuma, não fica se achando, não. Exatamente. Não, isso daí que foi falado foi quando, por exemplo, nossa, você dançou com uma dupla famosa, né? Ah, dancei. Não, a pessoa tá falando de anos atrás. Hoje já não é mais assim. Hoje você já não serve nem para ser dançarina da dupla da cidade. Desmerecimento. O desmerecimento, exatamente. E assim, gente, prestem muita atenção numa coisa muito séria. Como a gente conversou previamente antes desse podcast, a Adriana estava falando, né, dos sutis sinais. E existe uma coisa que foi o que mais me marcou dentro de um relacionamento abusivo: o castigo do silêncio. O em casa a gente conversa. Nossa, terrível. O castigo do silêncio, você não agradou, você falou não e a pessoa ficou um mês sem conversar com você. Até você pedir desculpa por algo de que você não tenha feito. Gente, mulheres, se atentem ao castigo do silêncio. Dentro de um relacionamento saudável, existe comunicação. Comunicação, né? A gente falou um pouquinho também, entrando um pouquinho na introdução que você falou, né? Vocês duas falaram assim, do autocuidado, mas também existem homens que querem cuidar das mulheres pelo simples fato de querer cuidar também. E a gente também, como mulheres empoderadas e independentes, é um processo muito difícil a gente permitir ser cuidada, porque a gente que vem de relacionamentos onde a gente só tem esse tipo de violência psicológica, para gostar de mim e ter coragem para botar um batom vermelho na boca, gente, custou terapia. Custou terapia. E hoje, ter um relacionamento onde eu sou tão bem cuidada, chega até a me assustar um pouco, apesar de gostar, né? Mas dentro desse cuidado existe uma comunicação, uma troca, diálogo. Tudo precisa para ter um relacionamento saudável em casal. Em tudo, gente, precisa ter diálogo. E aonde existe castigo do silêncio, caia fora enquanto é tempo, porque o prejuízo é muito grande. E até trazendo um pouquinho do que a Aline falou sobre as crenças, muitas vezes essas conversas, essas discussões, elas acabam com sarcasmo, né, com invalidação, né? Exatamente. E com o silêncio, como você está falando. Isso vem um pouquinho de crenças antigas, de que assim, eu preciso merecer amor, né? De que se eu impor limites, as pessoas vão se afastar de mim. E não, a verdade é que ninguém merece viver em situações como essa, né? E um ciclo emocional desgastante. Muito. Porque isso, ao longo do tempo, compromete sim. Você começa a duvidar de quem você é. Sim. Você perde totalmente a identidade. Então aí você para de se cuidar. Exatamente. Né? Você não acredita mais que você tem valores que antes você acreditava ter. Então você acaba com a autoestima. Porque a autoestima, todo mundo fala, tem ou não tem. Não, é uma coisa construída. Sim. Né? A vida da gente não é linear. A gente tem altos e baixos, isso é uma coisa natural da vida. Tem momentos que a gente está melhor ou não. Mas assim, despersonificar, perder totalmente a identidade, porque outra pessoa te desvalida o tempo inteiro, né? Então, sim, o silêncio detona totalmente Nosso a silêncio. parte psicológica. Nossa, eu ainda teve uma vez que eu conversei com uma amiga, né, que ela ficou super assustada. Eu tava conversando, né, com uma amiga, eu não fazia terapia ainda, eu conversava com uma amiga e eu falava assim, gente, eu juro que eu preferia apanhar. Eu falei isso pra ela, do tanto que o silêncio dói. Ele é horrível. Sim. Sabe o que é interessante também a gente pensar que às vezes é uma repetição de comportamento, de sintoma, de sentimento, porque muitas famílias, né, como o diálogo não era algo praticado antes, Sim. muitas pessoas foram educadas
com esse silêncio, o castigo do silêncio. E aí, quando você entra numa relação, muitas coisas pelas quais você se atrai são sintomas vivenciados. Então, quando você cai nesse castigo do silêncio, por mais sofrimento que ele te gere, você entende que até que aquilo é normal. Sim. Até porque pessoas que te amam muito fizeram o mesmo com você. Você vivenciou aquilo já em outro momento. E aí a gente acaba também acreditando que a outra pessoa tá fazendo isso porque a gente merece. É. A gente Ou merece. porque ele tá certo. Exato. E quem tá errado é a gente. Exatamente. Então, assim, a gente tem que ter esses estalos, porque assim, uma conversa, um relacionamento saudável, as pessoas, elas têm que ter uma escutativa, né? Enquanto um tá falando, o outro espera. Ele ouve, ele valida o sentimento das outras pessoas, Sim. né? Em qualquer ambiente que seja. Então, enquanto um fala, o coleguinha espera, ele ouve. E aí eu costumo sempre falar nas sessões que, assim, não adianta a pessoa falar, tipo, eu tô ouvindo, mas tá fazendo caras e bocas. Ah, não adianta Né? não. É uma forma de desvalidar também. Sim. Então, você tem que estar ali prestando atenção no que a pessoa está falando, entendendo que é sobre ela, é o que ela sentiu, né? Talvez você não tenha tido a intenção de traumatizar ou a intenção de ofender, mas a pessoa se sentiu assim. Isso é validar sentimentos. Sim. Teve até um assunto, né, dentro deste relacionamento que eu estou agora, que foi muito bacana, que foi uma situação que eu nunca vivi. Quando uma pessoa te ama de verdade, simplesmente pelo fato de quem você é, e não porque você merece ela, você é simplesmente amada com os seus defeitos e as suas qualidades, né? A pessoa, ela busca formas de ser melhor para você. Quando você ama alguém, você quer buscar formas de ser melhor para o outro. E o Rodrigo, ele sempre busca, né? Como ele é uma pessoa muito diferente de mim, ao mesmo tempo muito igual, a gente sempre tá assistindo conteúdos, né, sobre relacionamento saudável. E eu sou uma pessoa que, como vocês podem ver, ama falar. Eu falo. Eu sou comunicadora. Assim, mas assim, gente, é absurdo o quanto que eu falo. Eu falo assim que eu preciso sempre respirar, me controlar, porque senão só eu falo. E eu falo muito. E o Rodrigo é uma pessoa de poucas palavras, mais objetivo, né? Só que eu tenho a necessidade de falar. Eu tô sempre com ele. Se eu não puder falar com ele, com quem que eu vou poder falar? Exatamente. Né? E aí teve um caso que teve um dia que eu acordei meio atacada, né? Com um problema meu particular. Eu falei. Aí ele fez uma pergunta assim pra mim, ó. Você quer a solução para esse problema, um conselho, a minha opinião, ou você só tá querendo falar? Eu falei assim, eu só tô querendo falar. Então tá tudo certo, me dá um abraço e tá tudo certo. Então, é como você disse, né? Amor não é merecimento. Amor é amor. São duas pessoas saudáveis que estão em busca de serem melhores um para o outro. Sim. E até trazendo um pouquinho disso que a Ana falou, quando a gente sai de um relacionamento abusivo, eu também fui vítima de um relacionamento abusivo, e eu fiquei muito tempo nesse sentido de não merecimento, né? Então, quando a gente encontra uma pessoa que te trata bem, você começa, nossa, mas eu mereço isso? Mas será que a pessoa é isso mesmo? Ou será que a pessoa também está ali mascarando o que vem depois? O que vem depois. Até você entender que não, que existe sim pessoas bacanas, pessoas boas, que tem, né, que são gentleman, né? Que tem essa prática, porque viveu a história familiar também, porque isso vem muito da história familiar. Se a pessoa viveu dentro de um ambiente violento, como a Aline disse, dentro de um ambiente que não existia comunicação e que silêncio era uma prática, a pessoa aprendeu, isso é um comportamento aprendido. Sim. Né? Só que a gente tem escolhas, a gente pode escolher, eu quero ser assim ou eu quero melhorar. Sim. Então existe também muito preconceito com relação à terapia. Né? A terapia, ela serve também para isso, para a gente desconstruir crenças que não cabe mais nesse momento da vida da gente e substituir por outras mais assertivas. É exatamente isso que eu ia falar. Quando você falou que quando a gente sai de um relacionamento abusivo para entrar em outro relacionamento e de fato não
fazer essa descrença, né? Tirar essa crença de, ai, será que eu mereço tudo isso? Eu não tive esse problema. Por quê? Porque eu saí do relacionamento abusivo. Antes de entrar em outro relacionamento, eu fui me cuidar. Eu fui fazer terapia e esse processo me desconstruiu. Sim. Isso que foi importante. Quando eu entrei no relacionamento, ela já tinha entrado na minha mente de que eu, para ser amada, eu não era. Primeira coisa, agora eu vou falar. Gente, eu vou falar um negócio forte pra vocês. Vocês preparem o coração, que eu não tenho filtro. Gosto assim. Todos os meus relacionamentos, todos, eu me via como o quê? Um pedaço de carne. Se eu não me sentia bonita, eu não era digna de amor. Por exemplo, tô fora do peso, eu não mereço amor. E eu via amigas minhas que, por exemplo, assim, vamos falar assim da palavra obesidade. Em obesidade sendo amadas maravilhosamente. Eu falava assim, mas poxa, então eu ligava muito amor à imagem. Então tá, então eu sou só um pedaço de carne. Aí, como todo mundo sabe na minha rede social, no começo do ano eu descobri um câncer de mama. E o que eu pensei? Meu Deus, vou ficar sem cabelo, vou isso, vou aquilo. Aquilo que mexe com a autoestima. O que eu falei na sessão? Eu falei assim, como eu vou arrumar um namorado? Como eu vou conquistar o moço que eu gosto? Porque eu já gostava do Rodrigo antes de namorar ele. Eu falava assim, como eu vou conquistar o Rodrigo agora, nessa situação? Foi quando a Adriana trabalhou em mim na terapia, falando assim, mas por que ele não pode gostar de uma mulher que não está na sua melhor versão? Porque você é só o seu exterior? E o seu valor? E o que você tem por dentro? E eu nunca tinha visto isso por esse lado. Então eu tive muita facilidade em aceitar, né, o cuidado do Rodrigo comigo. Por quê? Porque antes eu já tinha passado por esse processo de terapia e eu já tinha entendido que o meu valor não estava no que eu sou por fora, e sim no que eu sou por dentro. E é a chavinha que a gente vira. Eu não sou um pedaço de carne, eu sou um ser humano digna de amor, não merecedora. Exatamente. Para mim, já foi ao contrário do que aconteceu com ela. Na época, eu passei por terapia de casal. E eu lembro exatamente de uma das últimas sessões, onde a profissional virou e disse, né, com nós dois em sessão, mas virou e disse para ele: você só está vivenciando isso porque você aceita todo o controle que ela faz com você. E aí eu lembro dele olhar para mim, a gente não falou nada naquele momento, mas claro que a culpa veio totalmente para mim. E aí depois eu tive que procurar outro profissional para curar isso, porque eu já estava me sentindo culpada por conta de viver numa relação de manipulação ali, de controle. E aí vem um profissional e joga totalmente a culpa para você, você fala, realmente eu sou culpada, eu acabei com o meu relacionamento e agora como é que eu vou corrigir tudo isso? Como é que eu vou fazer essa pessoa ficar? E aí você vai em busca então de outros profissionais, trabalhar sua autoestima. E diferente da Ana, eu sempre vi a questão da estética como um problema. Então, você não pode ter problema de autoestima, você tem sempre que se achar bonita. E aí chega um ponto de ser bonita não é suficiente, ser bonita não é nada, e você vai querendo sempre ser algo mais. É insaciável. Isso, então eu tenho que ser mais inteligente, eu tenho que ser mais profissional, eu tenho que ser mais educada, eu tenho que saber fazer de tudo. E você começa a se anular a parte estética. E isso também acaba com a sua autoestima. Então eu fui por um caminho contrário. E toda vez que eu me via numa nova relação, onde na parte profissional, que é onde hoje eu percebo que é um pilar para mim, eu me sentia inferior, era onde eu me desmerecia. Não, essa pessoa é muito para mim. Não dá, eu preciso sair daqui, porque esse não é mais o meu lugar. Essa pessoa é demais. É algo muito complexo, né? Porque ouvindo vocês falarem, me veio um relato, né? De uma pessoa que, parecido com a Daline, era uma pessoa muito bonita, né? Então, sempre as pessoas chegavam e falavam, nossa, como você é bonita. Aí o namorado começou a se incomodar com isso. Nossa, mas todo mundo só fala que você é bonita. Então, quando ela estava em um outro relacionamento, o que essa pessoa viveu, né? Ela, para se proteger disso, tipo, para a pessoa não ir embora, então eu não vou parar de me cuidar,
eu vou engordar, porque eu não vou chamar atenção, as pessoas não vão olhar tanto para mim, não vão me notar tanto. Então, olha como a gente tem ter uma responsabilidade afetiva muito grande com as pessoas, muito grande, porque assim, qualquer trauma pessoal que a gente tenha, qualquer dor que a gente carrega, a gente acaba transferindo para outra pessoa. Não é por mal, né? É bem isso que a Ana falou, é porque a pessoa não se permite passar por um processo de cura, porque a gente sabe quando a gente precisa, né? A nossa vida fica travada. Eu precisei super. Né? A gente começa a entender que não vai nem para frente nem para trás, né? Sempre tem alguma questão, ou nos relacionamentos, ou no trabalho, ou você com você mesmo. E isso é muito importante que a Ana trouxe sobre o valor, que a gente realmente trabalhou muito isso na terapia, porque a maior parte das pessoas não para pensar sobre isso. É verdade. Né? E o que a gente tem de bússola na nossa vida? São os nossos valores. Eu sempre falo, a nossa bússola não são os nossos valores. Eles vão te ajudar a tomar o melhor caminho. Lógico que durante a vida, as nossas metas, os nossos objetivos, eles vão mudando ao longo do tempo. Mas o nosso valor, não. Sim. E a gente entender que nós temos sim valores constituídos, que isso é uma coisa muito mais abrangente do que uma parte externa, do que uma beleza externa, é um processo de autoconhecimento profundo mesmo. Sim. Mas a Ana é inteligente, ela aprendeu rapidinho. Aprendi. A Adri fala que eu sou garota prodígio dela, paciente. Exatamente. E uma coisa muito interessante que a Adriana falou também é sobre honra em relação a todos os relacionamentos. Por exemplo, que nem você falou, você queria ser aceita, então você queria sempre ser mais. Na verdade, por exemplo, vamos supor um relacionamento entre pai e filho, vamos supor. O pai fala o tempo todo pro filho: você não sabe lidar com o seu dinheiro. Um exemplo, porque a gente tá falando sobre relacionamento abusivo. Não tô saindo, não, vocês vão ver onde é que eu quero chegar. Ele fala a vida inteira pro pai: olha, você não sabe lidar com dinheiro, você não sabe lidar com dinheiro, você não sabe lidar com dinheiro. Aí, essa criança que vira um adulto dentro desse relacionamento abusivo, ele pega essa informação e ele quer provar ao tempo todo pro pai que ele pode dar certo com dinheiro, mas inconscientemente ele vai lá e se ferra financeiramente para honrar o que o pai fala para ser aceito. Exatamente. Pega isso e traz isso para um relacionamento. Sim. Por exemplo, assim, ó, você não é uma boa dona de casa, você não é uma boa mãe. E o seu inconsciente vai fazer você não conseguir cuidar da sua própria casa só para validar o que a pessoa tá falando. Sim. Quando a pessoa fala assim, ó, você não é tão bonita assim, você não é o que você pensa, esse batom está feio em você, essa cor de cabelo está feia em você. O que você faz? Você engorda, você não se cuida. Para quê? Para honrar aquela pessoa, para você merecer amor, para você ser aceita. Então, ó, dei 3 exemplos de relacionamento aqui, ó, quando você tá num emprego onde o seu chefe é abusivo. O seu chefe fala assim, ó, você não sabe fazer isso direito. Às vezes o jeito que você, às vezes, na maioria das vezes, você tá fazendo certo. Você tá fazendo muito melhor que ele sabe disso. Aí ele vem e fala, você não sabe, você para honrar seu chefe, para ser aceito, para manter o emprego, o seu inconscientemente, realmente, eu não sou bom nisso e começa a ser cada vez pior. É o que acontece com a autoestima, porque a autoestima não é só nosso exterior. A nossa autoestima, ela vem de dentro, né? Entendeu? Que nem é uma coisa construída, exatamente, é uma coisa construída. Às vezes, a gente tá com o cabelo assim, ó, tudo ferrada, mas a gente fala assim, nossa, eu sou bonita. Por quê? Porque a autoestima, ela vem de dentro. Porque vem do seu valor, vem dos seus valores, dos seus princípios e da maneira que você é amada e aceita ser amada. E essa é uma das maiores dores, né? Porque é isso, nós mesmos vamos acabando com a nossa autoestima, com esses comportamentos, se anulando para caber naquele mundo que não é nosso, né? Sim. É o famoso sapato que não me cabe, mas que eu quero vestir. A despersonalização. Exatamente. Eu acho bem legal a gente trazer esse assunto, porque assim, todo mundo pode passar por isso. Inclusive, eu como psicóloga, gente, é mais comum do que...
Porque assim, nós somos seres humanos, né? E aí, quando a gente está vivendo uma relação, muitas vezes a gente também está envolvido, existe sentimento, Sim. né? E uma coisa que eu trabalhei muito com a Ana também foi a questão da comunicação funcional. Né? A palavra da terapia. A palavra da terapia, que a Ana falou assim, nossa, nunca tinha ouvido falar nessa palavra disfuncional. Então, como a Ana trouxe a questão do pai e do filho, quem tem, geralmente, né, a maior responsabilidade sobre os filhos são as mães. Né? Então, assim, a gente acaba, eu falo a gente porque eu sou mãe, a gente acaba muitas vezes desvalidando o sentimento dos nossos filhos, não por querer, né? Mas com essa comunicação. Então, por exemplo, seu filho tá brincando e você pega e vai lá, porque a gente pensa que é só adulto que tem. Não, já começa lá na infância. Então, por exemplo, a criança tá brincando, a mãe tá falando, vai quebrar, vai quebrar. A criança quebra, tá vendo? Você é desastrado. Tudo que você faz, você quebra. Então, a criança já vai crescendo com aquela crença. Sem tentar nada mais na vida. Muitas vezes, exatamente, eu não vou não, porque assim, inconscientemente... Eu sempre quebro. Minha mãe já falou pra mim que eu sou desastrado, que então aquilo fica gravado no inconsciente da pessoa. A gente assume esse papel. A gente traz isso pra vida adulta. Sim. Né? Então, assim, tem que ter... Eu percebo que hoje em dia a maternidade, ela tá mais funcional. Acho que as mães têm mais... A gente tem mais acesso à informação, né? Então, até aquele cuidado do choro da criança, que antigamente a gente era muito... Engole o choro, né? A gente era muito reprimido. Então, por isso que tem essas associações. Sim. Né? Os nossos pais, antigamente, eram muito mais bravos. A gente, acho que era muito mais invalidado, emocionalmente falando. Sem dúvida. Hoje em dia, eu acho que isso já evoluiu bastante. Foi uma geração que não fez terapia, né? Por isso que somos a geração que fazemos. Exatamente. E não adianta, eu falo que vai ser, cada geração que passar vai ser cada vez mais saudável, mas ainda assim, nós cuidamos do outro, muitas vezes, naquilo que eu sinto que para mim não foi o adequado. Só que eu nunca sei o que aquela outra pessoa, aquela outra criança precisa. Então, sempre vai ficar alguma ponta nas próximas relações. Vai ser muito melhor, afinal, a comunicação mudou, a forma de enxergar mudou, mas ainda assim, nem sempre a gente vai acertar. Sim. E é também importante a gente se acolher nisso. Exatamente. E até nas amizades. Tirar a culpa, né? Eu tava conversando com meu filho agora na hora do almoço, a gente tava falando exatamente sobre amizades, né? Assim, eu nunca fui uma pessoa que tive muitos amigos, mas eu tenho poucos amigos, mais amigos bons e que não me dão manutenção, né? Eu falo naquele sentido que às vezes a pessoa é carente, a pessoa precisa daquela atenção o tempo inteiro e com a correria da vida não estaria disponível o tempo inteiro. Né? Então, assim, até com amizade acontece isso. Sim. Né? Porque a pessoa tem um vínculo e ela usa esse vínculo, né, pra, você não me dá mais atenção. Ou, agora você tá namorando e você não fica mais comigo. Nossa, gente, como eu tô vivendo isso? É por isso mesmo que eu quis trazer um pouco essa Meu situação. Deus. Nossa, tô vivendo isso. A vida vai mudando, né? Nossos ciclos vão alterando. Não quer dizer que a gente deixou de gostar de alguém, né? De que aquela pessoa deixou de ser importante. Mas nem sempre você vai conseguir ser presente. E aí vem a cobrança de novo, que a gente cai em muitas repetições. Exatamente. E é aquela coisa, né? De depois a amizade mesmo, pode passar maior tempo. Sem se falar. Você vai sentar ali, a papo vai ser igual. Isso é um relacionamento bacana. Né? Não vai mudar, independente da frequência que você tá com a pessoa. A outra pessoa vai entender que você está vivendo um momento diferente agora, que você precisa estar mais voltada nesse momento para o seu relacionamento. Sim. Enfim, isso é uma parceria Agora, bacana. vocês imaginam assim, no meu caso, né, que tô com um relacionamento novo, que acabei de receber um diagnóstico difícil, onde existem muitas consultas e muitos exames, isso demanda tempo. Tem uma cirurgia marcada, então eu preciso trabalhar dobrado, porque eu vou ficar um mês sem trabalhar. E aí, por outro lado, né, pessoas falam assim, ai, você tá distante? Gente,
Então, assim, ó, o relacionamento abusivo, ele começa com a gente mesmo, de se acolher e falar assim, ó, limites claros, né? Olha, Isso. a comunicação, olha, eu sinto muito, mas agora a prioridade sou eu, porque existem momentos na nossa vida, gente, que a gente precisa se priorizar, ser até um pouco egoísta, né? Se priorizar. A gente não ter um relacionamento abusivo com a gente mesmo. Porque às vezes o relacionamento abusivo também vem do nosso espelho, da gente cobrar, falar assim, ó, você não é suficiente, você é isso, e nunca a gente pode falar isso pra gente mesmo. É exatamente isso que você falou, né? Como quebrar esses padrões, né? Exato. Isso é um belo exemplo, estabelecer limites claros. Estabelecer né? limites claros. E assim, eu sempre falo isso, quando você fala sim para uma pessoa, querendo falar não, você está falando não para você. Não pra você. Né? Então, assim, às vezes, naquele momento, a gente não tá 100%. A gente não vai poder fazer uma coisa mais ou menos. Então, tudo bem, olha, explica ali, não precisa ser agressivo, né? Uma comunicação funcional. Exato. Olha, nesse momento eu não consigo te ajudar, porque eu também tenho uma prioridade. Porque Exatamente. às vezes a pessoa não entende que você também tem a sua demanda, como você tá contando agora. E eu sofri a vida toda com isso. Como esses relacionamentos minaram a minha autoestima e eu não tinha mais a minha personalidade, eu não sabia mais quem eu era, o que eu queria era ser aceita. Então eu só falava sim, eu aceitava o que as pessoas queriam fazer comigo e eu não podia reagir, porque se eu reagisse ou respondesse de uma maneira que as pessoas não gostariam, eu perderia a amizade delas. Por quê? Porque eu precisava merecer. Não porque elas tinham que gostar de mim, pelo simples fato de eu existir. Sabe o que é interessante, né? Nisso a gente muito entra louco, gente. na repetição de comportamento, né? E eu sempre gosto de falar, as pessoas perguntam, nossa, mas eu caí de novo no mesmo padrão de escolha, de comportamento, de relacionamento. Porque não se curou, né? Então, eu acredito que é muito difícil a gente não se atrair e não repetir essas coisas ao longo da nossa vida. Porque quando a gente se vê um pouco mais frágil, isso é muito forte em nós. Afinal, nós aprendemos lá atrás, da nossa infância, é uma crença central pra gente. Eu falo que a quebra de padrão é que aí a gente se percebe de novo naquele lugar e a gente modifica. Não, espera um pouco, eu estou fazendo de novo a mesma coisa, de novo escolhendo o mesmo tipo Sim. de relação, novamente passando por cima dos meus limites, e aí você modifica. Isso é ser saudável. Sim. Isso é você estar bem com você mesma e quebrar os seus padrões. Na verdade, assim, um relacionamento saudável, ele não exige que ninguém se anule por Anule em ninguém, nada. né? Você não precisa perder sua paz para estar com ninguém, né? Porque para quem viveu isso, a gente parece uma pessoa, assim, agitada, assim, com medo de tudo. Será que eu posso falar isso? Será que se eu falar isso, a pessoa vai entender de outro jeito? Aí às vezes a pessoa te olha de um jeito meio torto. Você já sabe que você fez alguma coisa que você nem sabe o que é, mas que a pessoa não gostou. Aí você se cala, né? Eu vivi muito isso. Aí você fica muda, porque você não sabe nem o que você pode falar mais. Você não aceita mais viver aquele desconforto, eles já te geram vários gatilhos, e aí a hora que você vai ver, você entrou num looping. E olha, como De não você se falou de comunicar. padrões repetitivos, né? Lembrei de algo que aconteceu em casa. Porque é o que a Adriana falou. Você tem medo de julgamento e aí você se cala. Eu tive uma discussão, assim, bem de levinho, assim, com o Rodrigo. Por quê? Porque teve uma coisa que eu resolvi me calar e aí não deu bom. Ele falou, aí ele pegou, aí foi quando ele falou assim, olha, como a gente conversou muito sobre relacionamentos passados né? Ele falou assim, olha, aqui você pode falar. Sim. Então, é porque você traz um trauma, né? Do que você Exatamente. Aí eu tava Sim. repetindo um padrão. É o que você falou. Ele falou assim, olha, pegou, sentou comigo, olhou no meu olho, falou firme comigo, falou assim, olha, aqui dentro do nosso relacionamento, você pode falar, você tem voz.
E aí foi onde desabei de chorar, porque eu falei, porque é o que você falou, são os traumas, são as crenças que a gente traz dos padrões repetitivos. E aí somos nós que estamos escolhendo viver aquilo novamente. Exatamente. O outro não fez e agora nada. e é muito bom eu saber, assim, que agora eu posso falar. É muito E são bacana coisas isso. tão assim, sutis Sutis, mesmo. Eu também vivi no meu relacionamento abusivo uma situação que, por uma infelicidade, né, no trânsito, eu acabei batendo atrás do carro dessa pessoa. Nossa, meu Deus, gente, foi o fim. Achei que a pessoa fosse me matar. Neste relacionamento atual que eu tô, aconteceu algo parecido numa menor proporção, né? E aí eu, sem querer, dei ré no carro dele e bati numa lixeira. Menina, Nossa. eu saí do carro, tremia. E ele, mas por que você tá assim? Eu falei, ué, porque eu bati seu carro, você não vai brigar comigo? Ele falou, não, o carro você manda arrumar, machucou. Falei, não aconteceu nada comigo, mas eu tô nervosa, aconteceu a mesma coisa. Eu comecei a chorar. E aí a pessoa nem entende por quê. É uma dor, né, que ficou ali gravada na nossa cabeça, tipo, muito forte. E aí você acha que toda vez vai acontecer a mesma coisa. Sim. Né? Eu vou ser castigada. Até porque a gente consegue voltar também para um outro lugar, né, daquelas relações um pouco mais intensas, até na questão de abuso, de controle, manipulação, que a gente fala das fases, né, que tem a fase da tensão, que começa então uma irritabilidade, um semblante, né, ali de não gostei, né, uma impaciência. Depois esse negócio já vai ficando mais desconfortável, porque a pessoa já começa a famosa explosão, então já começa a ficar mais agressivo, e aí entra talvez aquilo, né? Não, mas não me bateu, mas eu me senti atacada do mesmo jeito. Eu já começo então a deixar de falar e deixar de fazer, porque eu começo a pisar em ovos, que é um dos sinais, né? O famoso pisar em ovos. E aí, o que mantém? Hoje em dia a gente chama muito de migalhas emocionais, mas o termo anterior era a famosa lua de mel, né? Me desculpa, aí vira aquela, né? Tudo são flores. Mas o sinalzinho da lua de mel, que apesar da pessoa te agradar, te dar essas migalhas, ela inverte o jogo e traz a culpa para você. Olha, eu fiquei nervoso, mas é porque você não fez o combinado, você não chegou na hora que você disse, você não deixou as coisas prontas, eu estava cansado. Então, e aí você, além Eu de... briguei porque você não fez a janta, porque eu trabalhei o dia todo. Exatamente. Aí você se culpa, ele te trata bem, então você, não, ele me ama, olha isso, eu preciso mudar. E esse ciclo vai se repetindo até o momento que você está extremamente dependente. E na verdade, assim, e aí sair desse ciclo é muito difícil. Por quê? Porque aí você aprende que você acha que você merece aquilo. E que você não vai conseguir estar num relacionamento que não seja igual. Então você fala, vou sair daqui pra quê? Vai acontecer de novo porque eu mereço ser tratada dessa forma. Sim, sim. Né? E isso é muito cruel, né? Muito. Sim. E é legal a gente relatar esses sinais, né? O pisar em ovos, o elogio através de crítica, de controle, o cuidado, né? Através de controle. Estou me sentindo ansiosa, nervosa, nossa, esqueci de apagar a luz, vai brigar comigo porque tá gastando energia. Cada detalhe que a gente ouve, sim. Nossa, eu quebrei determinada coisa, e agora? Como que eu vou colocar isso no lugar para a pessoa não perceber? Então, são sinais. Está desconfortável? Confie no seu desconforto, tente entender porque... Confie no seu desconforto. Isso, eu adoro usar essa frase, porque assim, tá, pode ser que a culpa não seja do outro, mas em mim, porque eu estou desconfortável, sempre tem alguma coisa ali. Sim. Gente, eu já vivi uma situação de eu estar tomando banho quente no inverno e demorar um pouco mais no banho e a pessoa desligar o disjuntor. Isso é para você aprender a economizar. É castigo, né? Sim. Porque assim, foi uma das... Aí você falou assim, onde você viu que você estava num relacionamento abusivo. Isso. E um dos dias foram esses. E assim, gente, dentro de um relacionamento abusivo de uma pessoa que disfuncional, não adianta, você pode fazer tudo. Tudo. Se ele não for ficar com você, ele não vai ficar. E assim, na minha experiência, demorei bastante para conseguir sair desse ciclo.
E, tipo, a virada de chave, infelizmente, né, foi quando a minha irmã faleceu. Porque quando acontece isso dentro da família da gente, a minha irmã faleceu de AVC com 46 anos. E me deu, assim, um senso de urgência. E eu falei assim, gente, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu não mereço ser infeliz desse jeito. Eu sou uma pessoa boa, eu sou uma boa mãe, eu sou trabalhadora, eu tenho os meus valores. Eu me perdi, né? Ainda que estava em tempo de você se olhar dessa Sim, forma. e aí eu peguei e falei assim, não quero mais. É. Não quero sair, conseguir sair do relacionamento abusivo. Então, assim, para quem tá ouvindo, né, a gente, não acredite 100% como a Aline tá te falando, duvide. Porque às vezes não é sobre nós. É sobre o outro. É sobre o outro. Sim. E é interessante porque, por exemplo, ao contrário de vocês, que eu entendi, vocês saíram, fui a parte do outro que tomou essa decisão. Eu não conseguia ver, tanto que eu relatei, teve esse caso de terapia que me culpou, julgou pra mim. E eu só fui me dar conta, a famosa virada de chave, ia fazer 1 ano de separação, onde caiu a minha ficha de que ele só pensa nele. Porque a partir do momento que o outro decide que ele não quer mais, ele vira uma chave que você se torna um nada pra ele. Então ele vai fazer qualquer coisa pra você, porque o que importa e sempre importou é ele. E aí naquele dia que virou minha chave, é incrível. Daquele dia em diante, acabou. Parece que assim, é incrível. Parece que você muda da água pro vinho. Mas o quanto é difícil você chegar nisso, quanto é doloroso, quanto você implora por algo que nem te faz bem. Nossa. Exatamente. Eu acho que as mulheres têm mais esse padrão, né? Eu acho que a gente tenta até a última possibilidade possível, justamente porque a gente tem essa crença muito forte de merecimento de amor, né? Então a gente acaba ficando mais tempo, se colocando nesse lugar, que a gente acredita que a gente merece só aquilo. Sim. Né? E também a gente tem que ficar atenta para não querer entrar no papel da salvadora. Nossa, eu fui super salvadora, gente. Nossa, eu fui super. Super compreensível. Se tem uma culpa que eu carrego pra sempre, assim, ó. Vamos fazer na próxima terapia, sessão? né? Vamos fazer na próxima. Uma culpa que eu carrego é isso. Assim, ó. Não, eu preciso salvar a vida desse cara, porque, nossa. Vou nem entrar em detalhe. Mas, nossa, a síndrome da Salvadora é cruel pra mulher, hein? Sim. A gente tem que ficar muito atento. A gente precisa ficar atenta. Porque assim, a gente acha que a gente vai salvar e a gente não salva ninguém. A salva pessoa ninguém. quer querer fazer um processo de mudança. E não só isso, né? A gente também cai nas crenças de sociedade sobre viver um relacionamento. Então, você está num relacionamento longo, num casamento, e às vezes você já tem filhos. O que as pessoas vão pensar de mim? Porque sobra pra quem o peso de você não deu conta da sua relação? Você não deu conta do seu casamento? É algo vergonhoso. Então, tem muitas coisas por trás disso. Isso é real. É muito real. É por isso que eu até trouxe como tema recomeços, porque eu acho que eu sou bem uma pessoa que eu vivi diversas fases na minha vida. Eu me separei, meus filhos tinham 6 e 3 anos, eu não tive medo. Eu fui lá e recomecei, agora recentemente, fiz uma transição de carreira, 28 anos na empresa, fui lá e me demiti. Então, assim, a gente não pode ter medo de recomeçar. Sim. Né? E como vai ser a minha vida se eu não tiver medo de construir uma nova história? Sempre tem uma possibilidade, né? A gente precisa confiar. Entender que cada um vai ter um processo, né? Sim. Porque algumas pessoas já vão conseguir tomar a decisão e sair, outras vão precisar se estruturar, já procurar uma rede de apoio, dependendo do nível, procurar uma ajuda profissional, uma segurança. Isso é muito importante que você está trazendo. Sim. A rede de apoio é importantíssima, né? Porque às vezes também, dependendo do grau da violência, a pessoa fica coagida. Então, assim, muitas vezes, né, eu tenho muitos casos, assim, no consultório, de que a pessoa foi pedir ajuda e ela foi invalidada no seguinte sentido: mas será que você não está exagerando? Mas será que é isso mesmo? Mas será que você não entendeu errado? Mas ele é tão bom.
Você entende? Uma pessoa tão boa, um homem tão trabalhador, tão honesto. Então, se na primeira tentativa, até mesmo dentro da família, a pessoa tem essa devolutiva, você fica pensando, gente, e se eu for buscar um assistente social, uma polícia, alguma coisa assim, que recurso que eu tenho para sair desse lugar? Uhum. E aí muitas pessoas, a mulher ela cai muito no lugar de dependência financeira, né? Por Isso. conta também do homem provedor. Então, como eu vou sair disso? Como eu vou me manter? Além de toda a parte emocional, seus sentimentos, tem esse lado também. Então, buscar recursos para se organizar, para se sentir minimamente pronta e forte, fortalecida para sair disso, para se reconstruir. Sempre, mulheres, sempre se orientem judicialmente. Sim. Principalmente as mulheres que são sustentadas pelos maridos, porque você também trabalha, Isso mesmo. você também ajuda ele conquistar. Se você cuida do seu lar e dos seus filhos, você é a base para ele conquistar o que ele tem. Se oriente judicialmente. Sempre. Porque assim, é um trabalho, muitas vezes, que não é reconhecido, né, pela sociedade, Muitas mas que vezes tem um não. valor. Não, muitas vezes não. Sempre. Sempre, é verdade. Sempre. Sempre. Uhum. E nós precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes até a gente cai nesse julgamento, né? Ah, o que você fez hoje? Um dia que você não teve um trabalho fiz externo. nada. Ah, já não fiz nada. Aí você vai ver se deu conta de uma casa inteira. Nós temos também que tomar cuidado. E é legal a gente estar falando de reestruturação. Uma das perguntas que a gente mais escuta no momento de sofrimento é quando é que eu vou conseguir sair disso? Ou quando já saiu, quando é que essa dor vai passar? E a pessoa entra num desespero porque parece que nunca vai passar. Mas passa. Tenha paciência, se acolha. É difícil mesmo, afinal, não é só um relacionamento, é uma história de vida que foi se construindo e te trouxe até aqui. Sim. Exatamente. E como eu falei, né? Como a Adriana estava dizendo, né? Os recomeços, né? O recomeço. Para recomeçar, trazendo um pouco da minha história, você precisa de dinheiro. Sem dinheiro, o recomeço fica muito complicado, gente, né? Eu tinha uma casa que eu tinha comprado antes do meu relacionamento, eu precisei vender essa minha casa para poder recomeçar. E a mulher que não tem E que entra a isso, rede de apoio, você encarar, se colocar. aí a sua autoestima vai mais pro chão ainda, porque aí você cai na mão de parentes que te ajudam aí você não tem a chance de refazer a sua vida, porque quando você precisou, eu te ajudei. Aí você nunca consegue recomeçar. Você sempre está repetindo aqueles padrões de sempre estar dependendo de alguém e sempre estar dentro de relacionamentos abusivos. Por conta disso, você sai de um relacionamento amoroso, abusivo, você entra em outro. Com a sua irmã, que te ajudou financeiramente. Aí quando vê, não adiantou nada você largar do seu marido. Não adiantou nada, é melhor você ter ficado lá com ele. Né? Pelo menos você não era uma mulher com relacionamentos abusivos divorciada. Né? Então, é esse cuidado, assim. A gente precisa trazer, né, por mais que seja um bate-papo, né, com 3 mulheres inteligentes, tem muita gente assistindo a gente já passou por esse processo de recomeço, né? Mas e aí? E se a mulher quer recomeçar com 4 filhos debaixo do braço? Bem, Exatamente. como é que faz? Sem o dinheiro. E muitas vezes ela não sai daquele ciclo exatamente por isso. Exatamente. Você Porque não tem direito. recurso nenhum, Exatamente. não tem família perto, né? Exatamente. Sem uma rede de apoio, não tem nada. E entra nesse lugar de porque eu tenho filhos, eu não vou conseguir, ninguém vai querer me ajudar, eu não vou conseguir começar nada novo. Sempre se lembrem. Algo novo é novo para qualquer pessoa. Sim. Ninguém nasceu sabendo nada, ninguém nasceu fazendo nada. Tudo precisa de início. Exatamente. Então, assim como um dia eu comecei, recomecei, elas também, todo mundo pode. A parte emocional é importante, mas a parte de ação também é, sim. né? Já que a gente está falando aqui sobre recomeço, sobre como recomeçar, como sair de um relacionamento abusivo e colocar a sua vida
para frente, se preocupe em todas as áreas, em todos os aspectos. E para você conseguir fazer isso, você precisa estar com a cabeça boa, a cabeça no lugar, se amando, tendo noção de quem você é, dos seus valores, do seu potencial. Sendo assim, você começa a fazer, é o que você me explicou, né? O bonequinho, você tá aqui olhando de frente para essa pessoa aqui, é onde você consegue virar as costas e caminhar para frente e seguir para uma nova vida, começar um novo começo. Exatamente. Cuidar da autoestima, né? Se reconectar, se lembrar de quem você é de verdade, não o que disseram que você é. Exato. Voltar a praticar coisas, às vezes muito simples, que te fazem bem. Então, nossa, eu gostava de fazer caminhada, por que não retomar isso? Por que não voltar a ouvir as músicas que te faziam bem, a praticar o esporte, a conversar com amigos? Sim. Porque as pessoas ficam achando que para se reconectar e voltar a uma nova vida, precisa de muita coisa. E não, às vezes é muito mais simples do que a gente imagina. Eu tenho um vídeo, vou postar nos meus stories esse vídeo, que fala assim, porque às vezes é o que você falou sobre sentimentos. Uhum. Quando eu saí do relacionamento abusivo, eu já não tinha mais sentimento, né? Mas muitas vezes a mulher não consegue sair pelo sentimento. É sobre terminar amores ainda reais, né? Então, eu gravei um texto, que inclusive é um texto que o Luan Santana fala, né? Que terminar amores ainda reais nem sempre é fácil, porque parece que tira um pedaço teu, né? Mas a gente fica pensando assim, nossa, o meu passado foi bonito. Realmente, o seu passado foi bonito, o que vocês viveram foi bonito, mas não há mais beleza em torná-lo presente. E o que você precisa quando esse ponto chega? Quando a beleza do passado não se faz mais bonito aqui. Você só precisa de você. E ter coragem também. É só precisar. É o que eu falo no vídeo, né? Eu só precisei de mim. Exatamente. Eu quero agradecer vocês, né? Eu acho que foi um bate-papo super Muito rico, legal. de Obrigada. troca de experiências. Sim. E agradecer também para quem está nos vendo. E aí, até a próxima. Até a próxima. Obrigada, até mais. Obrigada, até mais.